A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. No último programa tivemos oportunidade de conversar um pouco sobre as bases fisiológicas do processo da autocrítica e da autocompaixão, com base nos estudos da doutora Kristin Neff e do Dr. Paul Gilbert. São dois especialistas na área da compaixão e da autocompaixão, sobretudo no contexto da psicologia clínica, da psicoterapia. A obra que estamos tomando como referência é da doutora Kristin Neff e o Christopher Germer, que é o outro autor. Manual de Mindfulness, que significa atenção plena, e autocompaixão, um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser seu melhor amigo. Uma obra muito interessante que desenvolve esse tema de uma forma fácil, com exemplos, com exercícios e com ótimas reflexões, além, naturalmente, de muitas referências de estudos e de pesquisas conduzidas na área. Hoje nós vamos retomar o assunto para falarmos de modo mais direto, mais específico, sobre a relação entre, e já vamos explicar com mais detalhes, a relação entre os sistemas de regulação dos afetos ou das emoções e os pilares da autocompaixão. A doutora Kristin Neff e o seu colega fazem esse paralelo de um modo muito sugestivo. Vamos já explicar isso. O Dr. Paul Gilbert, que é a base para os estudos da doutora Neff, ele nos fala da existência de 3 sistemas de regulação dos afetos ou das emoções. Isso pode parecer um pouco complicado, mas não é, querido amigo que nos ouve. Você lida com isso diariamente e eu também. São comportamentos ou estratégias que nós adotamos no dia a dia para regularmos as nossas respostas emocionais em função de tudo aquilo que nós vivemos na vida, no dia a dia das nossas ações. Por exemplo, quando temos medo, quando temos raiva, como nós lidamos com isso? Quando estamos diante de uma ameaça que vem de fora, a percepção de um risco, de um perigo, de uma ameaça, isso pode gerar algum grau de estresse. Como nós lidamos com esse estresse? Então o Dr. Gilbert nos mostra que existem esses 3 sistemas de regulação. São essas formas que nós adotamos para enfrentarmos e equilibrarmos, digamos assim, a nossa resposta emocional. A doutora Neff, citando os estudos do Dr. Paul Gilbert, nos dá um exemplo aqui no capítulo 4. Quando nós percebemos uma ameaça, você está andando na rua, por exemplo, e detecta uma ameaça, um risco, um perigo. O que ocorre? A nossa amígdala cerebral, porque é ela que registra esse perigo no cérebro, ela é ativada. Liberamos hormônios específicos e, com isso, nós nos preparamos para 3 respostas básicas: lutar, fugir ou congelar. Essa é a resposta do ser humano e dos animais. Diante do perigo, da ameaça, nós fazemos isso. Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu congelo, que é como paralisar. Esse é um primeiro sistema de regulação do afeto, da emoção, que se chama sistema focado na ameaça. Esse é o primeiro. E qual é a necessidade que ele busca atender? Autoproteção, evitação de danos e, portanto, segurança. É isso
que move os animais e o Homo sapiens nesse primeiro sistema de regulação das emoções. Diante de ameaças como predadores, doenças, desastres naturais, eu vou reagir a essas ameaças. E isso envolve estruturas bem mais antigas no cérebro. A base do cérebro, aquelas atividades básicas de sobrevivência, como, por exemplo, a respiração. É por isso que, diante do medo, nós nos percebemos, vamos dizer assim, nervosos, e a respiração logo se altera. O coração dispara. São respostas muito básicas. E esses verbos são fundamentais. Diante disso, do perigo, qual é a resposta comportamental defensiva? Lutar, fugir, paralisar. Há um segundo sistema de regulação, que é focado na recompensa, na satisfação. É um sistema de procura. São comportamentos de procura e de aquisição. Envolve outras estruturas cerebrais e a necessidade que se quer atender é a satisfação. Então, o primeiro sistema é de segurança, o segundo é a satisfação e o terceiro sistema de regulação é focado numa necessidade fundamental do ser humano, particularmente falando, mas na verdade dos mamíferos. É a ligação afetiva, ou a conexão através do afeto, da emoção. É um sistema, portanto, que está focado nessa conexão. É o que na psicologia se chama apego. Apego é isso, é o vínculo afetivo, especialmente o apego seguro, que vai dar à criança e aos animais, quando nascem, a segurança, o contentamento para que possam se comportar de forma saudável, de uma forma normal, adequada. É quando o gatinho lambe a cria, por exemplo. É quando o cuidador, o papai, a mamãe, aquele que cuida, abraça o seu bebê, cuida dele e assim por diante. Esse sistema está focado, portanto, vamos repetir, na conexão através do afeto. É o amor, em outras palavras. Então são 3 modos de operar. Isso envolve o cérebro e estruturas específicas e também a liberação de hormônios e neurotransmissores também específicos. É um processo fisiológico. É o corpo que se prepara para garantir segurança, satisfação e ligação afetiva. Até o momento estamos falando de possíveis riscos e ameaças que vêm de fora. Quando começa então o trabalho da doutora Kristin Neff e do Dr. Paul Gilbert? Os estudos na área da compaixão e da autocompaixão têm revelado que tanto a compaixão quanto a autocompaixão estão associadas a qual sistema de regulação dos afetos? Ao terceiro sistema, aquele, portanto, ligado aos cuidados dos mamíferos. Como diz a doutora Neff, é por isso que sermos compassivos com nós mesmos, quando nos sentimos inadequados, isso nos faz sentir seguros e cuidados. Isso é muito importante, amigo ouvinte. Pense no momento, numa situação em que você se julgou uma pessoa inadequada, inconveniente. Eu sempre faço isso. Eu não mereço estar aqui, pertencer. No fundo, as pessoas estão me tolerando porque não era nem para eu estar aqui. Não me sinto confortável nesse lugar, em um local onde eu vejo que as pessoas querem que eu esteja. Mas algo dentro de mim diz que não é bem assim. Isso na mente é, na verdade, uma ameaça. Então nós vamos provavelmente ativar o sistema baseado na defesa, nas ameaças. Por outro lado, quando eu sou compassivo comigo,
e também com as pessoas, é claro, isso faz com que eu me sinta seguro, cuidado. Não é aprovar o erro ou o equívoco que porventura eu tenha cometido. Não, é como eu lido comigo nessas situações ou quando me sinto inadequado. Ela cria uma imagem muito oportuna. Aquela criança que se sente envolvida em um abraço afetuoso. Então, quando nos sentimos inadequados, atrapalhando a vida das pessoas, porque temos um defeito de base, tudo entre aspas, é claro, esse é o momento de nos tratarmos com mais autocompaixão. Ou diante dos equívocos ou das limitações do outro, tratá-lo com compaixão. Da mesma forma, numa situação ou em outra, isso ativa o sistema de regulação dos afetos baseado na conexão. Eu me sinto mais seguro, mais protegido. É como, vamos trazer de novo essa imagem, a criança que se sente envolvida em um abraço afetuoso. E aí é quando a doutora Neff faz um paralelo aqui muito interessante entre aquelas 3 respostas comportamentais. Vamos repetir. Lutar, fugir, congelar nas situações de ameaça. E os pilares da autocompaixão que ela mesma sistematizou. Numa situação de ameaça, em que eu vejo ali o perigo diante dos meus olhos, é um perigo real, não é um perigo imaginado, não é um perigo simbólico. Está ali, concreto na minha frente, um perigo, um risco, uma ameaça. Qual é a minha resposta pelo sistema de defesa, focado na ameaça? Lutar, fugir, congelar. Aí é que vem um detalhe importante. Essa ameaça, de fato, está ali diante de mim. Ela está fora de mim, fora do meu corpo, fora da minha mente. Ela está lá fora. Um animal feroz, por exemplo, eu percebo como uma ameaça concreta. Então eu vou querer fugir, ou eu vou lutar, enfrentar, ou eu vou ficar num estado de choque, paralisado. A questão que se coloca é, e quando a ameaça eu experimento dentro de mim como uma espécie de ameaça ao meu eu, à minha pessoa, ao conceito que eu tenho de mim, como eu me vejo, como eu me conceituo. A doutora Neff mostra no seu livro, nos seus estudos, que a resposta é exatamente a mesma. Eu posso lutar, congelar ou fugir. Mas como é que eu faço isso? Aí ela vai dizer o seguinte, quando a resposta ao estresse é desencadeada por uma ameaça ao nosso autoconceito, qual é a tendência nossa? Lutar, que é a autocrítica, fugir dos outros, que é o isolamento, ou congelarmos, que é a ruminação. Vamos entender bem isso, amigo ouvinte? Quando a ameaça é externa, e eu estou naquele momento de medo, de pavor, eu posso lutar, eu vou enfrentar isso. Nesse caso, quando a ameaça é interna, é o meu eu, o meu autoconceito que está ameaçado, eu vou fazer autocrítica. Vamos dar um exemplo disso? Eu tomei uma decisão, não foi a mais adequada, aí eu digo assim para mim, pronto, já estou eu cometendo sempre um erro, eu nunca acerto, eu sou realmente uma pessoa muito limitada, eu sou horrível, eu nunca acerto, eu nunca sei tomar as melhores decisões, como eu sou confuso, como eu sou enrolado. Isso não é raro acontecer, querido amigo que nos ouve. Tudo isso mostra, nessa linha de raciocínio, uma ameaça, um risco, um perigo ao meu autoconceito. É como eu me vejo. Isso se chama autocrítica negativa, autocrítica severa. Eu me desqualifico pelos resultados das minhas ações. Porque no fundo eu acredito que tenho valor quando tudo aquilo que eu faço deu certo. Se deu certo, eu sou ok. Se não deu certo, eu sou um fracasso, eu sou horrível, eu sou um atraso de pessoa. Qual é a ameaça? Não é o perigo que está lá fora.
A ameaça está dentro de mim, é voltada para o meu autoconceito, a minha autoimagem. Então isso é aquela resposta defensiva do primeiro sistema de regulação dos afetos focado na ameaça. E quais são as respostas? Lutar, fugir, congelar. Nesse caso, eu luto contra mim mesmo. Eu me ataco. Eu sou a ameaça e eu me ataco. Essa é a primeira possibilidade. A segunda resposta não é fugir, eu saio correndo. Então, nesse caso, diante da mesma situação, vivendo essa mesma experiência que falamos como exemplo, eu vou fugir. Fugir dos outros. Não é fugir do animal feroz, é fugir dos outros, para que ninguém me julgue, para que ninguém descubra quem lá no fundo eu sou. Isso se chama isolamento. Numa resposta defensiva diante de uma ameaça externa, eu vou sair correndo. Isso é funcional, adequado, traz um ajustamento. Agora, quando a ameaça é interna, eu me isolo, eu fujo dos outros. Essa é a base da vergonha, sobretudo a vergonha, mas também alguns processos de culpa. E tem a terceira possibilidade. Mais uma vez, quando a ameaça é externa e eu percebo que o perigo é muito grande, eu não vou dar conta disso. Eu posso congelar. Às vezes a pessoa fica paralisada, é como se o tempo parasse e ela fica ali com aquele olhar focado no perigo, na ameaça, mas ela não consegue tomar uma atitude, uma decisão que poderia ser lutar ou fugir, ela fica congelada. E quando a ameaça é interna, seguindo a linha de raciocínio, é o processo mental da ruminação. Eu não paro de pensar e o pensamento fica como que girando dentro de um circuito fechado. Eu sou assim mesmo, isso é sempre assim, eu não tenho jeito, ninguém faz isso, somente eu. Acabou, agora é o fim de tudo, não tem mais jeito. Como eu sou horrível, e fica um circuito de autodepreciação, de autocrítica severa, onde eu me desqualifico. Isso impacta de forma muito severa o humor, podendo colocar a pessoa em quadros mais desafiadores de rebaixamento desse humor, que vamos chamar de depressão, e outros tantos comportamentos possíveis, que vão revelar uma certa desregulação da emoção. Eu volto a dizer, amigo ouvinte, como falamos em vários programas, isso não é um tema moral. A gente não precisa moralizar esses processos emocionais. Moralidade é outro tema. São processos da mente, são processos da condição humana. É como a mente evoluiu. Ou, se preferir, na visão espiritual espírita, são experiências acumuladas pelo espírito ao longo das múltiplas experiências no campo da evolução. Não é um ato moral, é um processo da mente, é um processo emocional, é um processo do corpo. Não foi por outra razão, eu penso, que Allan Kardec deu um nome específico para a condição do espírito encarnado, é alma, porque é esse espírito mergulhado no condicionamento fisiológico, social, histórico, é tudo junto. Por isso é alma. Então, isso é da alma humana, nesse sentido. Espírito e corpo. Mente e toda a fisiologia do próprio corpo. E a gente está treinando o amadurecimento disso. E o trabalho da doutora Kristin Neff é interessante, porque ela vai contrapor essas 3 respostas defensivas a 3 respostas diferentes que, na verdade, vão ativar o sistema do vínculo afetivo. E vamos usar a palavra certa, do amor. O amor dedicado a mim e o amor dedicado ao outro. Vamos ver isso? Ela vai dizer assim, olha, no lugar de uma autocrítica severa, que vem da resposta de luta contra uma ameaça interna, eu vou aplicar a autobondade, que é tratar-me com um pouco mais de gentileza.
É, portanto, o momento, como ela sugere e outros autores também, de colocar a mão no coração ou na parte do corpo em que você sentir mais conforto e dizer assim, que eu seja gentil comigo, que eu possa me aceitar como eu sou, que eu possa dar a mim mesmo a compaixão de que necessito, que eu possa aprender a me aceitar como sou, que eu possa me perdoar, que eu seja forte, que eu esteja seguro. As palavras devem se ajustar a cada pessoa e a cada situação. Isso não é uma tentativa disfarçada de burlar o processo do autoconhecimento e encontrar um caminho de continuar sendo quem eu sou, com os mesmos velhos hábitos de sempre, sem me culpar. Não é sobre isso, amigo ouvinte. Temos falado sobre isso em vários programas. É mudar a forma severa de lidar comigo mesmo. Isso é um treinamento. O Dr. Paul Gilbert chama isso de treinamento da mente compassiva. A outra resposta defensiva, quando me sinto ameaçado, é fugir. Quando a ameaça é interna, é o isolamento. Eu fujo dos outros pela vergonha, por me sentir inadequado e não querer ser julgado ou descoberto, digamos assim. Qual é o recurso sugerido pela prática da autocompaixão? É a nossa humanidade compartilhada. Sofrer faz parte da vida. Outras pessoas se sentem assim. Outras pessoas já agiram dessa forma. Eu não estou sozinho. Todos nós temos as nossas lutas. Eu estou dando o meu melhor. Eu tentei. Eu não consegui dessa vez. Eu me equivoquei. Eu não entendi bem a situação e agi mal. Eu vou tentar melhor. Eu vou me desculpar. Eu vou pedir desculpas. E vou acertar. E vou me esforçar cada vez mais. Isso é a nossa humanidade comum. Eu gosto da fala de Paulo aos Filipenses, quando ele escreveu que, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Temos aqui um material muito rico para a nossa reflexão. E falta a terceira resposta defensiva. Sistema de ameaça, risco, perigo, eu quero segurança. A ameaça externa, eu congelo. É a terceira possibilidade. Qual é a proposta de trabalho? Qual é a etapa do treinamento da mente compassiva? Isso se chama atenção plena. O que se opõe a isso? Quando a ameaça é externa, eu paraliso, eu congelo, o corpo congela, entre aspas. Mas quando a ameaça é interna, eu congelo no campo das ideias. A mente fica fechada num circuito e os pensamentos reverberando sem fim. Isso traz muito sofrimento, muita angústia, porque a mente não desliga pela culpa, pelo arrependimento e tantos outros processos emocionais. A pessoa fica fechada ali, aspas, paralisada na mente. Qual é a proposta? Sair disso. E só tem uma forma de sair disso, amigo ouvinte. É desenvolver a atenção plena. É se distanciar um pouco do pensamento. Então, quando estiver se sentindo preso no campo das ideias, nesses quadros, mais uma vez é possível localizar isso no corpo e tomar consciência disso. Fazer contato com as sensações, é sair da mente e ficar mais no corpo. E então dizer de forma bem lenta e bem acolhedora, esse é um momento de sofrimento. Isso dói, isso machuca, é difícil e é o que eu estou vivendo. É a capacidade de sair do julgamento, sair desse circuito fechado de uma autocrítica severa, de uma vergonha que paralisa ou de uma culpa que atormenta e tomar consciência do que está acontecendo e seguir os outros passos. A atenção plena, a gentileza dedicada a si mesmo e lembrar da nossa humanidade comum. Como diz a doutora Neff, quando praticamos a autocompaixão, estamos desativando o sistema de ameaça-defesa e ativando
o sistema de cuidados, aquele que é baseado nos vínculos, na conexão. Curiosamente, a gente pode pensar que nesses momentos mais difíceis, a gente perde a conexão com a pessoa que somos. Eu esqueço quem eu sou. Eu não sou isso que eu fiz. Eu sou responsável por isso. Eu vou assumir as consequências, eu vou corrigir, eu vou me desculpar, eu vou reparar, o que for. Mas eu não sou isso. Isso foi o que eu fiz. Mas eu sou algo mais. Na linguagem espiritual, eu sou um espírito em processo de evolução. Numa linguagem mais psicológica, mais da condição humana, digamos assim. Eu sou um humano. Humano na sua inteireza, na sua completude. Eu tenho muitas qualidades e muitas limitações. E eu estou aprendendo. Eu estou treinando. Eu estou vivendo. Isso é se tratar de outra forma. É mudar a forma de lidar com essas experiências internas e com as experiências da vida. Quando Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 4, se refere às máximas de Jesus sobre os brandos, os pacíficos, ele comenta assim: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Mas uma lei, agora eu estou dizendo, que se aplica também a você, a mim, não só ao outro. É eu comigo mesmo. E isso é muito caro, isso é muito especial. Uma nova forma de lidarmos conosco. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.